Bom dia, boa tarde, meus alunos. Aqui é a nossa aula de planejamento de obras, é a nossa terceira aula, antepenúltima, prosseguindo com os tópicos anteriores, né? Então, vamos falar sobre a programação de prazos e de recursos que temos que fazer no nosso futuro empreendimento. Como é que você possa fazer isso aí, né? Primeiro, vamos falar sobre a programação de prazos, tá? E para isso, a gente utiliza dois instrumentos de programação atualmente. O cronograma físico, que ele é de barras, ou chamado diagrama de Gantt, né? E as redes de precedência ou malhas de PERT CPM, que é o Programming Evaluate and Review Technical Critical Path Method. Os dois métodos diferem substancialmente um do outro. Eles diferem, vocês vão perceber isso aí. Então, gente, na verdade, o cronograma físico, ou o diagrama de Gantt, ou o diagrama de barras, ele apresenta uma característica marcante que na área de engenharia ele se tornou bem preferido e ele tem a facilidade de execução, principalmente em termos de visualização por parte dos técnicos da área e também dos próprios leigos, né? Leigos é aquela pessoa que não conhecedora do assunto, o que favorece muito o relacionamento inicial do contratante e do contratado, né? Por acaso, se o contratante for um leigo em termos de ler um diagrama de barras, o cronograma físico, ele vai entender perfeitamente esse diagrama. Por outro lado, ele não apresenta certas vantagens típicas do PERT CPM, tais como a interdependência entre as etapas construtivas, né? A facilidade de reprogramações tão frequentes nas obras e o detalhamento de etapas do serviço em atividade de interesse especial. Então, os cronogramas físicos, eles são elaborados em planilha própria, futuramente vocês vão perceber, né? Eu vou dar um exemplo, e são constituídos de uma coluna com a relação das etapas construtivas totalmente do empreendimento ou da obra, e elas gerem prazos na obra e como são a distribuição do tempo de cada etapa em linhas horizontais. E onde que nós poderemos inserir as barras, são traços horizontais que representam os prazos. E, portanto, os percentuais mensais de etapa a serem executados. Portanto, a unidade do tempo mais comum, geralmente nessas etapas, é um mês, e ele pode ser dividido em subunidades de tempo, e as mais usuais são a quinzena, dezena, 5 ou 6 dias ou diariamente. Para o dimensionamento do barramento, né, dessas barras, a gente deve considerar circunstâncias econômicas e de prazos que pode, que pode viabilizar a sua obra ou caracterizar a sua obra. A gente podemos partir de um volume de mão de obra fixo, dimensionando-se os prazos das etapas e pode-se também, a partir desses prazos fixos pré-estabelecidos, determinado pelo, pelo contratado, fazer o dimensionamento da mão de obra para cada etapa. Então, gente, essas etapas elas são constituídas de vários serviços que se interrelacionam entre elas, né? E a necessidade de um estudo à parte, dimensionando cada serviço componente das etapas e sua interdependência, determinando-se o início, final e duração dessas etapas, né? E como você faz essa programação de recursos, né? Então,
você estabelece como a obra vai ser realizada de acordo com essas etapas, o que e quando será executado cada período de tempo, se for o caso, um mês, por exemplo, a próxima fase de programação nos leva a determinar recursos financeiros necessários para cumprimento da programação física. Isso significa o quê, gente? Quando você monta a sua programação física dos recursos, né, mês a mês, te dá um embasamento, o que você vai fazer no próximo mês, o que você tem que fazer no mês seguinte e assim por diante. Então, essa fase a gente chama de programação de distribuição de recursos. Ela é materializada através do cronograma financeiro, né? Então, ó, o cronograma financeiro ele surge utilizando os dados do orçamento que você fez, que é o preço das etapas construtivas, e do cronograma físico, que são os percentuais de etapas de execução prevista para cada mês. Por isso que eles são interdependentes, né? E este cronograma, ele não conterá barras designativas dos prazos igual o cronograma físico, mas sim valores financeiros correspondentes aos percentuais mensais, né? Então, cada mês você vai ter um percentual de valores, né? Então, o que constitui o cronograma financeiro? Constitui o cronograma financeiro de uma coluna com todas as etapas construtivas e elas vão gerar custo na obra e linhas para cada etapa contendo os percentuais previstos no cronograma físico que você estipulou para cada mês e será correspondido os valores financeiros mensais. A última coluna, evidentemente, é aquela que exibe os valores totais das etapas. Vocês vão ver isso na planilha no final de todas as aulas. E cujo somatório de todas essas etapas, ao fim da última linha, será apresentado o valor total da obra, né? Que este valor ele deverá ser o mesmo do somatório dos totais mensais. Então, gente, quando do fechamento horizontal do cronograma financeiro, podemos adotar o mesmo procedimento de fechamento das planilhas orçamentárias, resguardando-se as diferentes modalidades de contratações, né? O que é importante nisso aí? Tanto o cronograma físico quanto o financeiro, eles devem sempre ser apresentados em uma folha única, preservando a característica da facilidade de visualização global do documento. Então, quando você apresenta o cronograma físico e o financeiro para o contratante, eles devem ser apresentados em folha. Você tem aí um modelo de cronograma físico, você pode perceber aí, tá certo? Os responsáveis, né? Os responsáveis aqui, ó, tá? A data, tá? E aqui, ó, os meses, né? Do seu cronograma físico, certo? E aqui tem o esquema, o item, discriminação das etapas, né? O nome da sua obra, e aqui é cada mês, né? De cada item que vai originar, tá certo? Original de toda. Então nós temos aqui agora o cronograma físico, tá certo? Tá o nome da empresa aqui, você vai colocar que tipo de obra, qual que é o responsável, qual é o engenheiro, a data, né? Se for o item 1, se for o item 2, né? A discriminação
de todas as etapas aqui, nessa coluninha aqui, ó, tá? Do primeiro mês a porcentagem e aqui o valor e assim por diante. Então, gente, nós temos a seleção e a contratação de obras, né? Como é feita essa seleção e como é feita essa contratação de obras, né? Se dá por meio de processos de seleção do contratado e sua contratação são distintos. Isso vai de acordo com a natureza do contratante. O contratante ele que vai estipular que tipo de processo de seleção deve ser feito. Então, tem-se um procedimento específico para cada tipo de seleção para a sua natureza de obra. Se ela é iniciativa privada ou se ela é de iniciativa pública, né? Vamos falar das obras particulares, que é iniciativa privada, né? No caso das obras particulares, em si as contratações são feitas livremente. Isso vai depender do interesse de conveniência ou de necessidades do poder do contratante e do contratado também, no caso se for terceirizado, não havendo qualquer dispositivo legal que obrigue a se dotar determinados procedimentos nas contratações. Vamos ressalvar aqui uma rara exceção que será detalhada posteriormente, né? Portanto, as obras na iniciativa privada, elas são marcadas pela ampla liberdade e informalidade de negociação, seleção e contratação. Então, por comparação de preços, que a gente chama de concorrência, dentro de um grupo de construtores igualmente habilitados e capacitados para produzir o mesmo padrão de qualidade de obra, né? O contratante seleciona as empresas construtoras julgadas aptas para o serviço e essas são consultadas a respeito do interesse em participar da concorrência, né? Não existe só concorrência em obras públicas, gente. Também existe concorrência em obras particulares, né? Naturalmente, se todas são julgadas aptas, ganhará o que fornecer o menor preço, neste caso, para a obra. Isso é aplicável ao caso de obras mais comuns e tradicionais, sem inovações tecnológicas ou sofisticação de acabamentos. Assim, não haverá concorrência entre consultoras, mas uma simples negociação de ajuste da proposta do contratado para que se obtenham condições que satisfaçam ambas as partes. Ele quer dizer o seguinte: se você fizer uma concorrência e só aparecer uma empresa apta, né, você vai ter que ajustar e obter condições que satisfaçam tanto o contratante como o contratado. No caso, o quesito mais importante para o contratante é a qualidade da obra e a reconhecida confiabilidade do contratado. Se no caso do seu estado não haver essa confiança, né, nem na qualidade, nem na confiabilidade, você vai ter que sair do seu estado e procurar alguém em termos de concorrência que faça isso aí. No caso de concorrência de qualidade e preço, onde se leva em conta os dois fatores simultaneamente. Normalmente é este, por exemplo, o caso de obras com características especiais de tecnologia ou acabamento. É o que acontece, né? O contratante selecionará as construtoras concorrentes, ela vai procurar conhecer o seu padrão de qualidade por visita a obras já executadas ou que estiverem em execução, ou também através de informações de antigos clientes. Então, ó,
Nas considerações até esse ponto, podemos contemplar que as obras de iniciativa privada, com proprietário único, até mesmo as obras de edifício de múltiplas unidades, vai ser de um único contratante. Podemos observar que não se deve confundir com os contratantes múltiplos o caso de uma empresa, clube, agremiação ou sindicato com muitos sócios ou membros e que contrata obras, pois ela é pessoa jurídica, individual ou única. Né? Então, empresa, clube, agremiação, juridicamente é como se fosse uma pessoa única ou individual. Pode ocorrer, porém, casos de alta frequência nos centros urbanos brasileiros e no mundo todo, que nos exige estudo especial devido às suas características próprias, de sua regulamentação legal, sua dinâmica e seus processos. O empreendimento, qualquer que seja empresa, clube, ela pode ter um estatuto que tem um estudo especial e ter característica própria para que você faça esse orçamento ou empreendimento. Nesse caso, são os empreendimentos que resultam em múltiplos proprietários de unidades autônomas da mesma edificação. São os chamados condomínios, né? E basicamente é isso aí. Em compensação, a construção de unidades autônomas em planos horizontais, superpostos nos edifícios de muitos pavimentos, deu origem a um novo tipo de empreendimento chamado incorporação imobiliária. Vamos falar então, antes de incorporação imobiliária, vamos falar sobre condomínio, é muito importante. Dos anos para cá, começou a aparecer basicamente os condomínios, seja eles verticais ou horizontais. Né? O Código Civil de 2002, artigo 1231, ele suprimiu o termo domínio de seu texto, substituindo por propriedade, indicando clara equivalência dos significados. Por quê? Domínio significava que alguém da residência, uma residência de um condomínio, ele tinha o domínio de tudo. Então, essa palavra foi substituída porque dava muita confusão, dava muito coisas judiciais e demandas judiciais, e ela foi substituída por propriedade, indicando aquele que é o dono daquela propriedade, mesmo seja dentro de um condomínio. Né? Relacionando os termos condomínio, significa então com propriedade ou propriedade simultânea. Então, o que é, na verdade, o condomínio? É o direito de propriedade de duas ou mais pessoas sobre partes ideais de uma mesma coisa indivisa. O condomínio é o direito da propriedade de duas ou mais pessoas sobre partes. Ele tem uma residência que é de propriedade dele, mas existe alguma coisa a mais dentro do condomínio que é também o direito dele sobre aquela parte. Paisagismo, as ruas dentro do condomínio, o lago, piscina, clube, sauna e assim por diante. Então, isso aí é uma forma especial de propriedade no qual o indivíduo não exerce o seu direito com a exclusão dos outros. São dois ou mais sujeitos que exercem o direito simultâneo. Então, gente, o Código Civil ele define que o condomínio edilício, antes chamado condomínio de apartamentos, também condomínio por andares, condomínio por planos ou condomínio horizontal, com uma modalidade específica de compropriedade em edifícios de um ou mais pavimentos, construídos com unidades autônomas destinadas à residência, comércio ou outra atividade humana. As dependências e instalações de uso
comuns são aquelas de utilização por todos ou por titulares de direito das unidades autônomas para sua fruição e acesso a elas, como é o caso dos corredores, hall dos andares, áreas recreativas de manobras de garagem, prumadas elétricas e colunas de esgoto, por exemplo. Então, isso é chamado fração ideal, que é o resultado do parcelamento do terreno. A denominação resulta do fato que tal cota, que é essa fração, não atribui ao proprietário quinhão demarcado no condomínio, segundo Meirelles de 2005, né? O proprietário ele não é demarcado no condomínio que ele é dono do corredor, né? É uma fração. Então, como o proprietário é o titular, inclusive das dependências e instalações de uso privativo, ele vai poder dispor delas, porém, ele é um coproprietário das dependências e instalações de uso comum, corredores e assim por diante, né? E essas dependências e instalações de uso privativo são um fim na edificação. Ninguém pode meter o bedelho, porque esse é daquele proprietário, daquela residência, daquele apartamento. Mas a de uso comum são um meio para o usufruto pleno das outras pessoas. É meu, mas é das pessoas do edifício também, né? Vamos dizer de modo vulgar. Assim, como foi falado anteriormente, a necessidade de regulamentação e diminuição dos riscos na construção dos condomínios deu-se origem a um novo tipo de empreendimento chamado incorporação imobiliária, regulamentada basicamente pela Lei 4.591 de 1964. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, da terceira aula. Eu espero vocês na quarta aula.